Agora vamos lá, por que falar sobre o assunto? Primeiro, eu sei que muitos dizem que falar sobre ele é estimular adolescentes a procurarem esse comportamento como saída para o enfrentamento de problemas. Isso vai depender, claro, de como o assunto é abordado. Também, tipo, eu não vou falar aqui sobre formas de adolescente se lesionar, como eu já disse. Eu não estou aqui estimulando, ensinando comportamento, muito pelo contrário, eu quero alertar. Mas, de qualquer forma, se nós não falarmos sobre o assunto, o adolescente terá os seus meios de obter o conhecimento e ele vai obter detalhes. Então, é melhor nós falarmos do assunto com conhecimento, com orientação devida, com orientação correta. E esse é o meu propósito. Há muita dúvida, de fato, por parte dos adultos e dos próprios adolescentes. Eles vão ouvir sobre colegas que praticam e eles vão acabar emitindo um julgamento pela falta de informação. Mas eu quero principalmente também propor as ações com relação à autolesão, como eu já informei. Então eu quero deixar aqui como você pode ajudar o adolescente que está utilizando esse comportamento como saída para resolver os seus problemas existenciais, que são os mais difíceis. Também quero que você, adolescente que já praticou, que pratica, ou ainda começou a pensar sobre o assunto, porque você ouviu falar, que você entenda o que está acontecendo no seu cérebro para te incentivar a buscar alguém para te ajudar. Eu já mencionei sobre essa questão de autoconhecimento aí que eu quero também propor aqui, mas sim, da mesma forma como eu tô aqui falando disso com cuidado, com afeto, com seriedade, existem pessoas que mesmo sem muito conhecimento querem muito te acolher. Então, de novo, falar sobre um assunto importante para diminuir aquelas falas mais pesadas sobre a pessoa ser louca, sobre ser burrice, que a pessoa é uma doente mental, que ela é desocupada. E não, com isso eu não tô querendo dizer que esse adolescente é uma vítima, um coitadinho. E nem mesmo todas aquelas paradas voltadas para uma militância sobre qualquer coisa. Isso definitivamente não faz parte do meu jeito de ser e de pensar o mundo. Esclarecer ajuda a gente a se distanciar dos rótulos, a se distanciar e abandonar mesmo os rótulos, os xingamentos, que não vão ajudar uma pessoa que está envolvida nesse comportamento, de forma nenhuma. Bater no adolescente se você é mãe, mandar ele parar com esse tipo de coisa, dizer que ele está tomando seu tempo, que ele está fazendo você gastar dinheiro, que ele está fazendo bobagem, que ele tem que caçar uma trouxa de roupa para lavar, que ele tem que varrer uma casa, que se ele estudasse ele não estaria fazendo esse tipo de coisa. Isso não ajuda. Se você quer ajudar o seu filho, seu amigo, alguém nessa situação, não fale isso em hipótese alguma. Agora vamos falar sobre nomenclaturas. Tem vários nomes e depois eu vou falar da forma mais adequada de se falar sobre ela. Mas olha só, vou enumerar uma listinha aqui pra você. Autolesão não suicida, comportamento autolesivo, automutilação ou automutilação automutilação deliberada, desculpa, ou seja, pela própria vontade, autocorting ou cutting, em inglês, comportamento autodestrutivo, autolesão cutânea deliberada, então a pessoa faz quando ela quer, porque ela quer, comportamento de autolesão não suicida, que é o que eu estou utilizando aqui, comportamento de automutilação, lesão autoinfligida, autoinjúria, autodano, e talvez vocês possam encontrar outras expressões, se vocês quiserem escrever nos comentários, fiquem à vontade. Existe uma falta de consenso na definição da nomenclatura, como vocês podem perceber pelas tantas definições aqui, eu acho que eu falei mais de 8 aqui, mas o termo autolesão não suicida é o termo mais usualmente representado nos estudos que eu utilizei, mas também dá para encontrar o termo automutilação. Só que é fato, né, que a inexistência de consenso quanto à nomenclatura também pode mostrar pra gente que tem diferença na forma de definir esse comportamento. Não é nem o comportamento em si, que é claro, né, se é diferente da nomenclatura, diferentes formas de definir o comportamento, mas de falar sobre como ele acontece. Então, usar o termo autolesão é o mais adequado porque a automutilação, por exemplo, ela vai ser a prática na qual a pessoa vai querer retirar uma parte do seu corpo. Eu sei que isso é triste, mas é fato. Ela vai querer tirar um membro ou parte dele, e essa ação vai ser reconhecida em outros tipos de transtorno, tais como transtornos psicóticos ou por exemplo, a esquizofrenia. E há até uma cena intrigante sobre isso no filme chamado Mente Brilhante. O personagem principal, ele acredita realmente que ele está sob perseguição de espiões. E mais interessante ainda, interessante no sentido de como, uau, eu mesma caí nessa. Ele leva você a acreditar nele. Então, a realidade paralela que ele vive não é realidade, né? Na cabeça dele é uma realidade, mas isso que ele vive é paralelo a essa vida que a gente está experimentando e para ele é muito real. E o que a medicina diz a respeito? O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ou DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, para quem não sabe, é um manual mesmo, né? Um manual mesmo. Ele foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria, APA, para dar um padrão, para dar critérios, para falar do modo como o diagnóstico de desordens, de transtornos que afetam a mente e as emoções humanas, deve ser feito. Então, se uma pessoa apresenta X sintomas de um X transtorno, pode-se atribuir tal condição
uma determinada condição para aquela pessoa. E, claro, isso só vai poder ser feito por profissionais que são habilitados para isso. Então, psicólogos vão emitir os pareceres, os laudos, para falar se a pessoa tem ou não determinado transtorno. Mas fonoaudiólogos também trabalham com isso, médicos, terapeutas ocupacionais. Então, o DSM vai apresentar mais de 300 condições mentais. O primeiro DSM foi criado em 1952 e era um suporte para o tratamento de traumas e doenças mentais que causavam sofrimento para veteranos da Segunda Guerra Mundial. E hoje a gente está no quinto, é uma versão mais atualizada, saiu em maio de 2013, se eu estou gravando esse vídeo em maio de 2022, há exatos 9 anos atrás. E é uma das bases de diagnósticos de saúde mental mais utilizadas no mundo. É o DSM que vai apresentar aqueles famosos CID, que os médicos utilizam, aquela sigla que fala da Classificação Internacional das Doenças. Quando a pessoa vai ao médico, por exemplo, e ela quer apresentar um atestado na escola, no trabalho, vai algumas vezes aparecer ali o CID, salvo engano, se a pessoa não desejar que apareça o CID. E nessa versão atualizada foram adicionados códigos dos sintomas para autolesão não suicida, que é então o ponto que eu quero tentar esclarecer aqui. Quando eu trago essa informação sobre DSM, é para mostrar que a questão da autolesão, ela não é brincadeira, não é uma bobagem, não é para chamar atenção, como se pensa. Tem o lado de chamar atenção, eu já mencionei isso antes, mas não é pura e simplesmente assim, sabe? Que a pessoa quer chamar atenção, ela vai se cortar. Isso, claro, para falar do adolescente que tem como prática, tem como um comportamento repetitivo. Porque sim, infelizmente, a gente sabe que isso até pode prejudicar a imagem que a gente vai ter sobre esse tipo de comportamento, porque tem gente que faz por mera grupalidade. Tem intensidade, tem ali os impactos desse comportamento na saúde mental de uma pessoa. Então, a gente fala quais são os tipos de perturbação que um determinado comportamento tem trazido para a vida da pessoa e para a vida das que estão em volta, porque também sofrem. O DSM-5, ele vai falar da autolesão com uma nomenclatura de exatamente assim, autolesão não suicida. E parece, se eu compreendi corretamente no estudo que eu fiz, se não, você também pode me corrigir aqui, fica à vontade, que o DSM ainda não nomeou a autolesão como um transtorno. O DSM apresentou como uma condição para estudos posteriores, uma forma de encorajar pesquisas futuras sobre essa conduta. Então, a pessoa ela vai precisar, de qualquer forma, ser atendida por um profissional capacitado para os encaminhamentos que forem necessários, tá? Os capacitados são esses que eu citei. O psicólogo emite lá o diagnóstico, mas a gente tem fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos em si. E, de acordo com uma psicóloga chamada Renata Pires, a pesquisa que ela apresenta, essa fala também está aqui embaixo, pode ser diagnosticado com essa conduta, ou dizer que uma pessoa tem essa conduta, abre aspas. Durante um ano, a pessoa teve 5 ou mais dias em um dano intencional auto-infligido aí à superfície do seu corpo, com a expectativa de que essa autolesão fosse somente um dano físico menor ou moderado. Então, que apresentou ao longo de um ano, pelo menos 5 episódios aí, fecha aspas, tá? Importantíssimo dizer, não é a intenção da pessoa que tem essa conduta tirar a própria vida. Por isso, a expressão não suicida. Então, a pessoa, segundo o DSM-5, abre aspas, né, vamos citar aqui, tem expectativa de obter alívio de sentimentos negativos, resolver uma dificuldade interpessoal e induzir um estado de sentimento positivo, fecha aspas. Vamos pensar no alívio. O alívio ou a resposta que a pessoa está buscando com a prática, ela vem no momento da prática ou logo após a autolesão. Ela pensa na autolesão, se lesiona e logo após ela sente esse alívio. E isso vai então levar a pessoa, pode levar a pessoa a um padrão de comportamento, que é justamente o de passar a repetir e a depender cada vez mais disso, da mesma forma como acontece com drogas ilícitas, ou drogas ilícitas pelo menos para um adolescente. Então, o que faz a gente identificar a autolesão? Antes de tudo, somente profissionais habilitados podem diagnosticar uma pessoa com qualquer tipo de transtorno. Não adianta você acessar testes de internet para nada do tipo e para se autodiagnosticar, nem querer se falar de si mesmo ou de uma outra pessoa como alguém com determinados transtornos. A gente até cita assim, eu tô bipolar, eu sou bipolar, mas boca para fora. Dito isso, o primeiro ponto de análise necessária é o de excluir o comportamento de autoextermínio. O que significa isso? Tem que ser verificado se o adolescente ele tem vontade de tirar a própria vida. Essa vontade, ela não faz parte do diagnóstico de autolesão. É algo importante de você saber para não sair por aí falando assim, que ridículo, porque a pessoa não se mata logo, que besteira, como eu já falei lá no começo, né? Que drama, ela tá querendo chamar atenção. Então, quando a pessoa ela quer tirar a vida, ela utiliza outros meios.
e ela vai querer meios mais eficazes. Então, ela apresenta também sinais em seu comportamento de que ela quer tirar a própria vida. Ela não fica só fazendo ameaças, ela vai logo querer utilizar os meios mais eficazes para isso. O profissional, ele também vai avaliar as lesões que a pessoa tem para excluir outros transtornos e para ver se existe essa busca pelo autoextermínio. Como eu disse, autoextermínio não faz parte da autolesão, por isso autolesão não suicida. Ele precisa ouvir atentamente esse profissional, né? Precisa ouvir o adolescente, validar as emoções. O que é validar? Considerar cada emoção, considerar cada queixa, considerar cada dor. Ele precisa analisar quais são os tipos de lesões, quantas são feitas, com qual frequência essas lesões vêm ocorrendo. Ele precisa entender para qual função o adolescente está se lesionando. Além disso, ele vai ter que avaliar se esse adolescente apresenta outros transtornos e vai ver se tem um risco de evolução para, então, chegar a retirar a própria vida e analisar se esse adolescente está realmente disposto a participar do tratamento. E eu vou falar do tratamento mais à frente. O adolescente pode também, no processo de diagnóstico, preencher instrumentos de investigação, que são chamados testes, utilizados somente por profissionais habilitados, para identificar o comportamento e ajudar a planejar quais intervenções podem ser feitas para o tratamento daquele indivíduo. São utilizadas, então, escalas que a gente chama de escalas validadas. O que significa uma escala, um instrumento validado? Não são questionários tirados de quizzes da internet, de trás da orelha, com perguntas comuns. São testes que passaram por estudos. Eles foram devidamente aplicados em adolescentes, em grupos, para então serem aprovados como instrumento que vai, de fato, apontar corretamente o diagnóstico e vai ajudar a propor maneiras de intervir sobre aquele comportamento. Então, por exemplo, as escalas de investigação validadas, elas vão avaliar a identidade do adolescente. Qual que é a característica desse adolescente, tá? Quem ele é, como ele é, o impulso que ele tem para realizar a autolesão, quais são os tipos de ferimento que ele faz, se o adolescente vai apresentar pensamentos voltados para tirar a própria vida. Alguns testes vão analisar a relação de elementos da personalidade da pessoa. Então, e se existe um ponto específico para a gente dizer, pessoas com mais dificuldade de pensar em soluções para problemas familiares, por exemplo, tem maior tendência a desenvolver a conduta de autolesão. E, gente, eu não estou falando de jeito nenhum que é isso, tá bom? Eu estou só tentando dar um exemplo aqui para que vocês entendam o que essas avaliações querem encontrar como resposta quando elas vão querer relacionar ali a questão da personalidade com esse comportamento que a gente está falando aqui. A pergunta por trás desses testes é: será que existe um traço característico, marcador na personalidade que vai sinalizar a tendência para esse comportamento? É isso que os testes querem saber. E aí, analisando a tendência, analisar também como esse comportamento se dá para aquele adolescente, como eu já disse, frequência e por aí vai. Quais são os locais mais comuns para a prática disso, né? Local no corpo, tá? Quais são os locais no corpo onde as pessoas que praticam autolesão, o adolescente que pratica mais faz? Entre as meninas, existe uma diferença entre meninos e meninas? Entre as meninas, segundo esse estudo que eu utilizei, está entre braços e pernas e provocando ali exposições na pele, tá? Não vai ser incomum a afirmação entre as meninas de que elas não têm mais o desejo de viver, e aí isso tem que ser também considerado. Da boca para fora, até que ponto é isso? Enquanto entre os meninos há a diferença da não exposição de camadas da pele. Eu tô tomando cuidado aqui com as informações, com a forma como eu falo, devido ao que a gente sabe das políticas aqui de conteúdo sensível, já que o tema é bem delicado. Mas os meninos, eles escolhem os atos mais agressivos. Eles vão bater na própria cabeça, socar a própria cabeça, às vezes bater contra a parede, vão provocar queimaduras em si mesmos, fazer lesões aqui na parte do peitoral, no rosto, também nos órgãos genitais. E quando eles são questionados sobre a pretensão, o que eles queriam, qual que é o objetivo que eles tinham quando eles iniciaram, vai aparecer muita expressão, segundo esses estudos, queria assustar alguém, queria provocar essa coisa de dar choque, né, dar um choque assim em alguém. Entre as meninas é o desejo de tirar a vida. E aí parece haver um padrão para essa prática, né? Os braços, os antebraços, as pernas, a parte interna ou superior das coxas, o pulso, peito, né, seios também, barriga, panturrilha, porque são locais que conseguem ter um controle das ações com apenas uma das mãos, né? Não são locais de difícil acesso, como seria costas e nuca, por exemplo, e podem ser facilmente escondidos com roupas e acessórios. Evolução ao longo do tempo? Vamos nos perguntar por isso em relação a esses artigos. Parece haver poucos estudos longitudinais, que são aqueles estudos que vão acompanhar o adolescente ao longo de um tempo da sua vida, sabe? Tipo, de 15 aos 18. E a falta desses estudos longitudinais dificultam analisar a frequência, a evolução ao longo dos anos na vida daquele adolescente.
Então, por isso mesmo, não se conseguiu estabelecer padrões, tal como dizer que, tá lá, ao longo de X anos os adolescentes aumentaram a frequência, ou se eles saíram de um estado moderado para um estado mais crônico, mais sério, mais intenso dessa prática. Então, é possível dizer que se ele começa numa determinada fase, com certeza o comportamento vai tender a piorar. Vai depender da trajetória, do ambiente, né, trajetória de vida, do ambiente que esse adolescente está, e eu vou falar sobre isso também quando eu colocar a questão do tratamento, porque isso é um fator muito importante. Repara bem essa imagem, cuja fonte eu estou citando devidamente. A lesão está no centro, e de um lado, a busca pelo alívio quando a pessoa provoca em si mesma, mas também existe um lado mais sério relacionado, infelizmente, ao risco de morte. Tendo em vista a grande preocupação dos pais com filhos nessa condição, nesse comportamento, chega a tirar a paz e o sono, eu preciso dizer que o que diferencia a autolesão da retirada da própria vida é a intenção. Na autolesão, a pessoa percebe que tem um controle, um resultado visível e planejado, mas, segundo a especialista Mirtz Desan, apesar de não desejar a morte, há o risco da morte por acidente em virtude da inabilidade tanto em controlar o impulso quanto em se ferir mais do que o planejado. Eu sei que essa informação que eu acabei de trazer pode aumentar a sua preocupação e trazer uma imensa ansiedade, um desespero, mas eu quero te pedir para você dar uma parada, respirar fundo e pedir também para você, acompanhe essa série até o final. Eu vou trazer formas de você, que é pai, que é mãe principalmente, saberem como fazer a intervenção e como estarem do lado dessa pessoa, desse adolescente que passa por essa situação. Retoma também, lá no primeiro vídeo dessa série, o relato de uma adolescente, por volta dos 9 minutos de vídeo, porque ela traz um ponto muito importante. Às vezes, a forma como o adulto olha para a situação, achando que ele vai sempre tirar a própria vida, faz com que esse adolescente se sinta um idiota. Acolher o adolescente, entendendo sua perspectiva, seu olhar e suas dores, é um ponto primordial para você que é pai, que é mãe, respirar fundo e saber como ajudar o seu adolescente. Agora, por que uma pessoa pratica autolesão? Aposto que você está se perguntando por isso. Os estudos que eu utilizei vão apontar para essa prática como um reforço que é utilizado pelos adolescentes. O que significa isso? Reforçar o quê? É um comportamento de estímulo, para estimular uma resposta que ele quer obter. Como se a gente estivesse mexendo num produto químico e a gente quer estimular algo ali, estimular o alisamento do cabelo, o que precisa ser feito, né, por exemplo. Então, o adolescente, ele está estimulando uma resposta de alívio que ele quer alcançar. Esse reforço, e provocar a ação repetidamente, vai provocar para ele uma associação. Ele vai associar a ligação entre o alívio que ele quer sentir e o desvio da atenção da situação de angústia. Eu quero alívio, eu quero sair dessa situação de angústia. Então, essa associação vai ser o que vai levar o adolescente a intensificar esse comportamento. Ou seja, ele vai se tornar um comportamento repetitivo e, portanto, vai se tornar um padrão de fuga para ele. A função desse reforço para alguns adolescentes é positivo, pode ser positivo, porque vai levá-los a gerar sentimentos, a sentir uma coisa boa, no sentido do alívio, da fuga, do bem-estar, mesmo que seja momentâneo. Tipo quando existe uma pressão em algum objeto e de repente aquele objeto deixa de ser pressionado, ou vamos pensar aí numa gaveta que está cheia e a gente tira o excesso da gaveta e ela passa a correr, a fluir livremente, com facilidade, sabe? Então é uma espécie de escoamento mesmo para o cérebro. E ele é negativo para outros adolescentes. Para uns, isso de positivo, para outros é negativo, porque pode ser uma forma de lidar com a raiva, com a angústia, com o medo. Então, eu não quero sentir angústia, raiva, medo, e eu faço esse comportamento de maneira negativa para não ter que prestar atenção nessa emoção. E alguns adolescentes vão relatar que eles utilizavam como uma forma de pensamento mágico, quase que se transportando de uma realidade, junto com a ideia de como ele vai se sentir melhor quando aquela realidade acontecer. E a imaginação, para ele, é um meio de processar, de organizar as emoções que são angustiantes através, então, da autolesão corporal. Eu sei que ainda não parece lógico, tá? Porque se eu quero alívio, eu faço algo saudável, né? Seria essa a lógica. E aí a gente precisa fazer algo saudável sempre, né? Então, por que quando a gente fala de emoções, a gente deveria ter uma escola só para lidar com elas? Porque emoções não são fáceis de se transpor, de se lidar. E tem muito adolescente, como a gente sabe que tem muito adulto, que vai desenvolver o alívio fazendo o quê? Comendo, comprando, jogando, se lançando nos prazeres sem qualquer equilíbrio. Então, a pessoa ela não se corta, né? Quem come, compra. Mas ela é viciada em outras coisas, como essas que eu citei, e a gente tem outras mais, tais como a própria pornografia, que infelizmente para muitos adolescentes é o chamado mal do século. Não adolescentes somente, a gente sabe que adultos também. Então você pode criticar a automutilação porque parece coisa de louco.
porque a pessoa se cortando, que a pessoa se ferindo, mas você não é capaz também de criticar aquele comportamento compulsivo que tira de você o equilíbrio, que tira você de algo saudável e te leva para o vício, para a falta de capacidade de dizer não para si mesmo. E por isso esses comportamentos também vão mostrar essa certa loucura no senso comum. Mas, e aí você acaba se tornando o quê? Escravo dos seus próprios desejos e prazeres. Incapaz de dizer não, isso não é ser livre. Mas voltando aqui, porque isso que eu falei agora nem é o foco do vídeo, vamos perguntar que esquema faz com que essa pessoa utilize a autolesão como alívio?